Boa tarde, Felipe. Muito obrigado por nos receber. A gente está aqui no Bar Vila Rica, na Glória, bem pertinho de onde acontece a tão famosa Feira da Glória, então um ponto maravilhoso aqui para você conhecer o bar. E a gente está recebendo o Felipe hoje para entender um pouco mais da história do bar, para vocês entenderem o que tem por trás, né? Atenção, galera, o Rio de Janeiro é a capital mundial do boteco. Mas você já parou para pensar na história que existe por trás de cada balcão? Nós somos Thiago e Fernanda e esse é o Papo de Boteco. Uma série sobre os bares mais icônicos da cidade maravilhosa. Prepara o coração e o estômago, porque hoje a história é caprichada. Simples assim, perfeito assim. Vamos nessa? A gente quer entender como é que foi a história do bar, de onde veio a ideia, é um negócio de família, já vem há tempos que o bar é bem antigo, tem muitos anos. E aí, como é que se desenrola a história do Vila Rica? Então, Vila Rica, ele entrou na história da minha família em 2010. Meu pai, junto com dois cearenses, que ele é cearense também, compraram aqui do seu Evaristo, que era um português, foi dono daqui por muito tempo. E ele veio para cá, a Glória não tinha essa calçada toda, a gente não tinha não era legalizada essa calçada toda. Foi uma bênção aí pro meu pai, para os sócios. E na pandemia eles entenderam que não estava funcionando mais para os dois e eles fizeram a proposta pro meu pai para ficar sozinho aqui. Com isso entra a minha irmã, entra a minha mãe, entra eu, e agora a gente administra em família. E eu acho que é isso, a história do Vila Rica hoje é essa. Meu pai tá abrindo outra casa em Miguel Pereira. E a gente tá tocando aqui, eu e minha irmã. Hoje ela não pode estar aqui, mas tô representando aqui a família. A gente tem feito essas séries de vídeo, né? E é bem comum essas bares familiares, é muito legal. A gente foi em alguns outros, é bem legal. E é interessante que a Glória é esse bar boêmio, né? Que a qualquer minuto tá a galera do bar. Tem movimento. Uma bagunça boa. O bom do Rio de Janeiro é isso. E sobre um pouco o cardápio, né? A gente tá aí no Festival Comida de Boteco, mas além disso, qual é o carro-chefe? Qual é o foco do cardápio aqui do Vila Rica? Então, o cardápio do Vila Rica, ele nesse momento ele tá reduzido, uma forma de experiência também, porque como é uma coisa passada, né? Tipo, de pai para filha, ele tem uma proposta de ter um cardápio para agradar muita gente, que aqui é passagem, eu tenho que ter um item para todo mundo, que eu vou agradar tanto vegetariano quanto que come carne, como quem não sei o que. E aí eu aproveitei esse Comida de Boteco, essa edição especial, reduzi o cardápio, estou fazendo um teste. Para melhor controle, para a gente poder saber o que funciona melhor. E hoje o carro-chefe do Vila Rica são as empadas. As empadas elas são muito boas. A gente tem diversos sabores. Ela é maiorzinha, ela é bem recheada. Diferente do que você vê por aí, eu pelo menos ainda não vi. Olha que eu procuro. E a nossa carne de sol também, que é um tempero que meu pai faz. Ele faz o processo e serve aqui pra gente. Ela já vem cortadinha, porcionadinha. E a gente só roda ela no petisco, serve também refeição para 1 e 2 pessoas. E aí eu também tô aprendendo aí esse segredo aí para tocar quando ele parar. Tem que dar continuidade, né? E eu acho que essas receitas fazem toda a diferença pro local, né? Se torna um lugar único, né? E agora falando sobre os eventos que ocorrem aqui no Vila Rica, né? O que tem de eventos, de samba, o que tem de diferente aqui que o público pode vir visitar? Então, hoje eu tenho uma programação de happy hour de segunda a quarta. Na segunda-feira eu trabalho com dose dupla de chopp, caneca. Na terça-feira eu trabalho com dose dupla de caipirinha. E na quarta-feira eu estou selecionando alguns drinks e dando 20% de desconto. Entrou um novo gerente aqui, ele entende legal de drink, ele sugeriu uma carta e a gente está dando oportunidade pro pessoal também provar e se permitindo também trabalhar com drink, já que
A gente nunca tinha ido por essa linha autoral. O negócio era vender chopp e cerveja. A gente tem visto muito esse movimento em todos os bares, né? Drinks autorais, alguns com os nomes dos sócios, tem várias coisas interessantes, porque antigamente acho que era, como você falou, né? Chopp e cerveja. Eu acho que aumenta o público quando você vai pro mundo dos drinks também, né? Eu ouvi esses dias que o carioca que vai no bar e pede o drink, ele não é 100% carioca. O carioca raiz, ele senta no bar e ele pede uma cerveja. Mas eu acho que tem muita coisa da mulherada também, né? Por exemplo, falando por mim, que gosta de drink, uma coisinha diferente, tirar uma foto. Eu acho que tem todos os públicos, né? Não generalizando, mas eu acho que atinge um público maior também quando você vai para o mundo do drink também, do público feminino, né? É bem interessante. E nesse momento agora, né, que a gente está gravando o vídeo, a gente tá tendo Comida de Boteco, que é um super festival aqui no Rio de Janeiro, né? De comida, de bar. E aí, como é que é o efeito do Comida de Boteco aqui para vocês? Já estão participando há alguns anos, né? Como é que é o efeito? Como é que é a recepção da casa, dos clientes? Então, é uma coisa... A gente meio que de outubro em diante, né? Pensando no ano seguinte, a gente fica nessa função. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí eu já começo por exemplo, eu já servi esse, eu já tô pensando já no próximo. E aí tem um modelo de receita, tem tudo mais. Em outubro a gente já é obrigado a enviar. Mas é isso, eu acho que nessa edição, então, foi uma coisa muito minha, que eu fui atrás esqueci a palavra. Quando a gente tem que pegar de referências o que foi a ideia do prato? Eu tive a ideia de trazer algo que não se encontra mais no Rio, que era aquele tal do couvé na mesa, que tinha o patê de fígado. Para não ficar tão batido, a gente trocou pro coração. Eu lembro que meu pai me levava ali na Mensagem, a gente sempre morou pelo lado ali da Lapa, e a gente ia num restaurantezinho lá, e eu tenho muito a lembrança daquela torradinha, de passar no pão. E aí nessa edição especial, que meu pai meio que deixou a gente aqui para tocar, e também tem essa homenagem aí pela infância e tal, que é a lembrança que eu tenho de, sei lá, um domingo tá com ele lá e ver um jogo do Vasco, ele lá passando a torrada, o patezinho na torrada. E Comida de Boteco é isso pra gente, tipo, essa edição especial foi minha... Acho que eu resolvi o projeto inteiro, tipo, tanto em tratamento quanto receita. Sei lá, acho que é isso. O dia a dia aqui é interessante, o movimento aumenta, dá visibilidade. Acredito que no carnaval também aqui deve ser um boom, né? Carnaval aqui é funk. Trabalha muito. A gente fica aí... Esse ano em especial eu tive uma imersão aí. Eu cheguei a trabalhar umas 15 horas por dia. Nossa! E pra quem tá assistindo que não entende, a Glória é um ponto que tem muitos blocos aqui. A gente faz quase todo dia. Então tem o pré-carnaval, o pós-carnaval e durante carnaval. E a galera acho que para aqui pra beber, pra comer. Né? Porque não funciona o transporte, você funciona o metrô. Ainda assim tem uma estação aqui ao lado. Fica a dica. E aí a pessoa transita sempre aqui, então isso aqui fica lotado. Tem uma banca aqui do lado e o rapaz adquiriu ela tem aproximadamente 2 anos, ele coloca umas caixas de som ali. No último dia, na terça-feira de carnaval, isso aqui tava impossível, gente dançando ali na frente, lotado, e eu ali, ó, suando pra caramba. Depois que passa, dá um alívio e aí lembra, na hora deve ser meio um sufoco, né? É tenso. Mas é gostoso, é um clima, apesar de tudo, é leve. Esse ano foi bem tranquilo. Não tive, graças a Deus, não tive nenhum problema de bagunça, de cliente sair sem pagar, foi bem tranquilo. Que bom, graças a Deus. Você falou algo curioso, né, só pra gente fechar, sobre a coisa do couvé, né, e me remeteu realmente quando a gente
viaja muito, qualquer lugar lá fora, é muito comum, tanto restaurante quanto bar, chegar na mesa e ter aquele coverzinho, né? Um pãozinho. É tão normal, né? E você falou algo bem interessante, bem que normalmente não vê isso aqui. Vem em alguns restaurantes, mas normalmente não vê em Rio de Janeiro. Antigamente era comum. E lá fora é tão comum a gente, em países de fora, você vê esse cover, é quase normal chegar e ter cover. Bem interessante essa ideia, parabéns aí pela inovação. Muito obrigado por ter recebido a gente, conversado um pouquinho, foi muito bom. E que tenha muito sucesso aí no comida, não só no comida de boteco, mas pro bar como um todo. Fico feliz aí pela oportunidade de falar também e ter conhecido vocês aí, pessoas, gente boa pra caramba. Obrigada.